Olá, boa tarde. Começa agora o Cala Mocada. Esse é o nosso primeiro programa que visa abordar algumas questões sociais e também culturais que envolvem nossa cidade de Bauru e região e também reflete por todo o Brasil, né? Por que não? Bom, para você que está se perguntando, Cala Mocada significa pancada na cabeça. E essa é a nossa ideia, é trazer informações de impacto que façam você ter um maior conhecimento e também um maior poder argumentativo para poder discutir e formar sua própria opinião. Bom, o tema do programa de hoje é o transporte urbano, a mobilidade urbana, especificamente o transporte coletivo e também o transporte alternativo. E aqui no estúdio, para discutir com a gente, temos dois convidados muito especiais. O primeiro deles é o João Felipe Lança. Muito obrigado pela sua presença. Ele é gerente de transporte coletivo da Endurb, é isso? Isso, eu que agradeço a oportunidade de estar aí. Sou João Felipe, sou arquiteto, gerente de transporte coletivo da Endurb. Bom, a Endurb que é a empresa municipal de desenvolvimento urbano rural de Bauru. Você poderia comentar um pouquinho a sua função dentro da empresa? Isso, como eu comentei, eu sou arquiteto e há aproximadamente um ano eu ocupo essa gerência de transporte. Nós somos responsáveis por organizar, planejar e fiscalizar todo o transporte coletivo da cidade de Bauru. Entendi, obrigado. Temos também aqui no estúdio a presença do professor Dr. José Chaides. Ele é do Departamento de Arquitetura e Urbanismo aqui da Unesp de Bauru. Boa tarde, professor. Muito obrigado por aceitar nosso convite e também comentar um pouquinho sobre a sua função, os seus projetos e pesquisas aqui na universidade. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Essa é a minha casa, né, a universidade, a Unesp. Eu sou formado em Arquitetura e Urbanismo, tenho mestrado, doutorado em Planejamento Urbano e Regional, dou aula aqui no DALP e desenvolvo pesquisas e extensões em várias cidades com temas de planejamento urbano. Entendi. Bom, muito obrigado, né? Esse nosso primeiro bloco é curtinho, né? A gente apresenta os nossos convidados e agora vamos para um intervalo. Lembrando vocês, o nosso endereço na internet, né? facwebtv.com.br/estúdio. Lá você pode mandar seus comentários, suas perguntas. E voltamos daqui a pouco, né? Depois do rápido intervalo. Muito obrigado. Bom, falei que ia voltar, não falei? Pois é, estou aqui. E para continuar nosso debate aqui, nossa conversa, temos mais duas pessoas aqui no estúdio. A primeira delas é a artista, a Carol Ito. Ela é estudante aqui da Unesp, ela faz jornalismo e tem um blog também, né? Você poderia falar um pouquinho sobre o seu blog? Bom, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu estou para me formar em jornalismo, mas eu sempre atuei na área de ilustração, quadrinhos, e eu resolvi esse ano criar um blog só de quadrinhos, né, que chama Salsicha em Conserva. Aí quem puder acessar também, ajudar a arte independente aí. Bom, e para continuar nossa conversa aqui, temos também a nossa outra convidada, né, a militante Sandra Espósito. Ela pertence ao movimento Tarifa Zero Bauru. E agradecemos sua presença também e pedir para você explicar um pouquinho o que é o movimento, o que vocês fazem lá, como que é organizado. Queria agradecer o convite para estar aqui e dizer que eu estou representando então o Tarifa Zero Bauru, que é um coletivo que congrega as pessoas interessadas por discutir e enfrentar a situação desfavorável do transporte público em Bauru, né? Especificamente a questão do aumento abusivo das tarifas, né, e das condições de mobilidade, né, das pessoas nessa cidade, que são condições prejudicadas por uma lógica mercantilista, né, que respalda o modo de planejamento e execução do transporte coletivo na cidade. Entendi. É isso. Bom, muito obrigado. E para continuar a nossa conversa aqui, agora eu vou chamar a primeira matéria que a gente fez, é sobre as condições do ônibus de Bauru. A gente vai exibir agora para dar continuidade à nossa discussão.
Vamos lá. Meu nome é Marcos Santos, sou motorista de transporte coletivo de Bauru há 11 anos. Faço com muito carinho, gosto do que eu faço. Não estou aqui por salário, eu estou realmente porque eu gosto do trabalho. A importância é a maior possível, porque hoje você tendo um transporte bem adequado, né, com acessibilidade, um bom atendimento, né, com um valor que encaixa no valor do bolso do usuário, é ótimo para todos, né? É bom se eu tenho um ônibus que passa perto da minha casa, com rapidez, né, com bom atendimento, com preço acessível, para que eu vou usar meu carro? Com a saída do cobrador, aumentou o serviço, né, lógico. Mas também como agora tem o cartão integrado, diminuiu bastante dinheiro. Então a maioria dos passageiros hoje é por cartão. Às vezes o cara separa aqui, aí você vai pagar lá com dinheiro, você dá 10 reais pro cara, o cara já sai com ônibus, entendeu? Já tá trocando, tem mulher com criança no colo, entendeu? Passando na catraca, já aconteceu no bairro ali onde a gente mora, já teve um caso da moça, do cara sair com o ônibus trocando ali, a moça tá na catraca, a moça tipo quase cair com o neném, entendeu? Ó, deveria voltar os cobradores de ônibus, porque o motorista perde muito tempo cobrando as passagens. Lógico, se tivesse cobrador era melhor, né? Um companheiro que tem para te ajudar aqui no dia a dia. Até no cruzamento, vivia é melhor, porque o companheiro auxilia, né? Nem para o funcionário não melhora. Nem para os motoristas. Nem para os motoristas. Não, o motorista é pior ainda. Pior ainda. O motorista, além de dirigir, ele tem que cobrar também. Eu acho que no final de tudo, que os investidores querem, os donos das empresas e o legislativo nosso, que todos os passageiros usem somente cartão, que é para o motorista não ter que cobrar, não ter que ficar tirando a atenção do trânsito, para poder fazer a cobrança da passagem. Apesar de até os ônibus todos aqui em Bauru estão adaptados, mas nem quase todos funcionam bem, né, perfeitamente. Vamos ver se hoje vai funcionar, né? E no resto da cidade, como é que tem sido a locomoção? Também tá difícil, só no centro da cidade mesmo que tem alguns lugares que tem rampas apropriadas pra gente, mas nem todos os lugares, né? Aí, ó, já tá dando problema. Domingo é de hora em hora esse ônibus aqui. Faz falta um terminal de ônibus também. O terminal, isso aí, Maria. Terminal tinha que ter um terminal aqui, né? Uma cidade grande com 400 mil habitantes, companheiro. Você vai lá na Favão, tem que pegar outro ônibus. Geralmente de domingo, se for para ir, se eu for para sair, tem que pegar mototáxi. A gente que trabalha, por exemplo, a gente trabalha no hospital e a gente trabalha de final de semana, por exemplo, no estadual. Por exemplo, no domingo eu saio às 10 da noite. Eu não tenho horário, não tenho um ônibus que me leve para minha casa direto. Eu tenho que pegar 2 ônibus. Eu chego em casa 11h30 da noite. O que eu pego na minha casa, ele vem cheio até a cidade. De lá já não é tanto. Só que eu chego na cidade e espero 40 minutos para pegar o outro. Eu entro no serviço 10h30, eu saio de casa 8 horas da manhã. Olha, eu acho que demora muito pouco ônibus. Você pega um ônibus, você demora, se perder aqui, ele vai ficar 1 hora,
1h10, 45 minutos esperando o outro, tá? Tem vezes que vem uma linha toda de uma vez, vem um atrás do outro, depois vai ficar um tempão sem passar o ônibus, né? Principalmente na hora que você vem trabalhar, ou de manhã você perdeu aquele ônibus, você perde hora. Nem eu que não tenho carro, dependo do ônibus. Se eu quiser ir pro zoológico, eu tenho que ficar cerca de 1h30, 2 horas num domingo para poder chegar no zoológico, entendeu? Passa uma aqui, daqui 15 minutos passa outro, não, tudo para um lugar só, passa tudo uma hora só. Do meu ponto de vista, eu acho que podia melhorar, né? Bauru cresceu muito, tá com 340 mil habitantes. Eu acho que a frota ainda não comporta, mas como nós já falamos, tem um planejamento aí sendo feito, né? Tem equipes que estão fazendo pesquisa, né? Em prol da melhoria do transporte coletivo de Bauru. A princípio deixa a desejar, mas tá para ser ajustado esses déficits aí no transporte. A respeito do aumento, eu acho hiper abusivo, isso daí é um pouco a vergonha. Mas fora isso, é perfeito. Achei injusto. Achei muito injusto, porque não é um transporte tão legal, né? Se pegar é super lotado, não tem tanto ônibus para certos bairros e tá esse valor. Não é justo, no caso. Eu achei absurdo, porque tem muita gente que só pega ônibus para trabalhar, para estudar. E em vez de aumentar, tinha que abaixar. E quanto que você gasta por mês com ônibus? Eu pego 4 ônibus por dia para mim trabalhar. Eu pego 2 para ir e 2 para voltar. Dá mais ou menos uns 350. 300 e pouco. 20 centavos a mais, foi 20 centavos a mais, não foi? Então no mês vai pesar no bolso, né? O preço tá triste. 2 horas aqui na cidade gasta 15 minutos. R$3, rapaz, o que é isso? Você pega bastante ônibus todo dia? Quantos ônibus você pega por dia? 2, 3, minha esposa também pega 2, 3, 4. E quanto vocês gastam em média com ônibus? Entre eu e ela dá em torno de... acredito que uns R$24 por dia. Bastante no mês isso dá bastante dinheiro, abusivo, né? Seria um monte de coisa pra ele, né? A fralda, pode ver, ele usa a fralda ainda. Então a gente às vezes deixa de contribuir com ele pra pagar esse abuso, né? Porque pra mim é roubo. Mas você acha que com o aumento do preço, assim, você acha que vai melhorar alguma coisa assim do ônibus ou não? Para a empresa vai, né? Para a empresa vai, agora para os passageiros, né? Dói no bolso deles, viu? Bom, a gente acompanhou a matéria agora, né? Vimos várias reclamações dos usuários do ônibus aqui de Bauru e queria perguntar agora para a Sandra, como que essa matéria se relaciona com o movimento Tarifa Zero? Eu acho que essa matéria ela retrata a realidade bauruense, né? A insatisfação unânime das pessoas em relação ao uso do transporte público e é a partir desta demanda da sociedade que nosso movimento se organiza para ouvir, para existir um espaço de mobilização, né, e articulação no enfrentamento dessas políticas públicas ineficientes, cujo verdadeiro cliente é o empresário e não o usuário do transporte público. Essa é a nossa visão. Bom, muito obrigado. E agora a gente vai para um rápido intervalo e vamos voltar já já para mais uma roda de conversa aqui com nossos convidados. Olá, mais um bloco aqui do nosso programa Cala Mocada. Lembrando que o tema de hoje é sobre mobilidade urbana. Bom, e para continuar nossa conversa aqui, né, eu queria falar com o João agora. Bom, João, um dos principais problemas que a gente viu ali é a falta de reparos, de vistorias dos ônibus. Né, a gente viu o problema com a cadeirante ali. O que a Endurbe pode fazer nesse sentido? Né? Como que funciona as vistorias, né? Com que frequência é realizado? Isso, a Endurbe ela realiza fiscalizações constantes em todos os ônibus da frota com relação a essa plataforma. Essa plataforma hoje ela já é uma exigência, 100% dos ônibus tem que ter essa plataforma, só que ela é um equipamento, ela é eletromecânica hidráulica e por conta de muitas trepidações que o ônibus acaba tomando todo dia,
Até o exemplo é uma rua de terra, né? Toda essa trepidação ele consegue desalinhar e mexer na parte hidráulica dessa plataforma. Então acontece em muitos casos, a gente vistoriar o ônibus, ele está ok para a operação, ele roda 10 minutos e essa plataforma vem a falhar. Assim como qualquer equipamento mecânico. Sempre que é verificado uma falha, esse ônibus ele é obrigado a sair de circulação e outro ônibus é obrigado a ser colocado no local. Todo usuário que faz uso da plataforma, que enfrenta uma dificuldade, ele é instruído a ligar para um 0800, um número gratuito, e solicitar o apoio de outro ônibus. Entendi. Bom, aí, professor, como você acha que isso influencia, né, a decisão das pessoas, né, de se locomover na cidade, as condições dos ônibus de Bauru? Como é que isso influencia a locomoção das pessoas? Eu acho que tem uma questão que é anterior a isso, que tem a ver com a própria ideia de tarifa zero, a questão dos modais de transporte que tem que ser pensado de uma forma conjunta, não só o ônibus, mas a possibilidade do transporte em VLT, da bicicleta, o andar a pé, que tem a ver com uma mudança de paradigma, que tem que vir primeiro com o planejamento. O nosso modelo de planejamento é um modelo que separou as funções urbanas no espaço. Isso é uma tradição que vem de uma certa maneira de pensar o planejamento, e hoje a maneira mais correta de pensar o urbanismo é você misturar essas funções, é aproximar, por exemplo, moradia e trabalho. Se nós não tivermos as possibilidades de gerar trabalho para as pessoas próximo das suas casas, o problema de transporte vai ficar restrito aos aspectos funcionais e do veículo e esses problemas. Mas a mudança de paradigma devia ser na maneira como a cidade está concebendo o seu planejamento. Então, por exemplo, descentralizar as zonas de ofertas de emprego, colocar essas regiões de indústria, comércio, serviço em cada bairro, em cada região, de tal maneira que você pudesse distribuir melhor essas locomoções, que talvez as pessoas pudessem sair de casa, andar 4, 5 quarteirões, chegar ao trabalho, né, pegar uma bicicleta num sistema mais fácil de chegar também, diminuindo inclusive para o poder público a necessidade de investimento em um maior número de veículos, etc. Entendi. Bom, agora, Sandra, a gente viu ali que uma das reclamações também dos usuários é a falta de linhas aos domingos, né? Que normalmente é o dia onde as pessoas têm livre, né, para passear, para visitar os locais da cidade mesmo. Como é que o movimento Tarifa Zero vê esse custo-benefício, né? O preço que você paga pelo serviço que você tem? Bom, na verdade, o preço que a gente paga pelo transporte público, ela se reverte em lucro para as empresas e não se reverte em atendimento às necessidades de locomoção, o atendimento ao direito de ir e vir dos cidadãos. Isso não é contemplado. O que é contemplado são os direitos, né, dos empresários e da indústria automobilística, que lucra muito com isso. Vamos analisar algumas situações que esses relatos nos mostram. Primeiro, o rapaz fala que paga R$24 por dia. Né? Isso no mês, em torno de R$600, ele paga por mês de transporte público. Quantas pessoas estão optando por comprar uma moto em vez de usar o transporte público? É claro que as empresas, né, produtoras desses veículos estão bem felizes. Então, mais um cliente empresarial satisfeito. Né? Obviamente que a não oferta de ônibus para as pessoas se locomoverem no final de semana é porque há uma baixa adesão. E uma baixa adesão é uma baixa lucratividade. Obviamente, isso não interessa, né, aos empresários do transporte e eles continuam satisfeitos enquanto a população está insatisfeita. Então, eu acho que a mudança de paradigma, Chaydes, tem também uma lógica de paradigma econômico. Enquanto o transporte coletivo, né, servir, né, a um senhor, que é o senhor do lucro, né, a gente não vai ver essa mudança. O Tarifa Zero é um movimento social aqui em Bauru que quer mudar essa lógica, que quer propor, né, que a gestão municipal assuma interinamente a responsabilidade para garantir o direito constitucional das pessoas de irem e virem, né, sem precisar pagar por isso. Ah, mas isso é muito oneroso, né, para os cofres do município. Né, isso se chama vontade política, isso se chama planejamento político, isso se chama, né, correta aplicação dos nossos impostos, né, de acordo com planejamentos desta ordem também.
né? A gente pode resgatar projetos que já foram apresentados em outros momentos históricos no Brasil, de tarifa zero, de passe livre, que estão engavetados, enterrados e pouco discutidos nos espaços sociais, porque não há interesse, né? Então a gente quer, enquanto movimento social, pautar isso novamente. Entendi. Né? A gente quer construir uma interlocução com outra lógica que se complementa ao que o Chad está falando, mas também contempla a questão econômica. Bom, obrigado. E agora eu queria perguntar também o que a Endurbe tem a dizer em relação ao preço, né, aos aumentos de preço, como é que funciona? Isso, o funcionamento é o seguinte, partindo bem dessa lógica econômica que ela colocou, hoje existe um contrato entre a Prefeitura Municipal de Bauru e empresas que operam esse sistema, que são as detentoras da mão de obra, detentoras dos equipamentos, dos veículos em si. A Endurbe ela é contratada pela Prefeitura para gerenciar esse sistema. Ela nos dá a quantidade de ônibus, ela nos dá esse tecido urbano que a gente tem, essa cidade que a gente tem, e diz, faça com que essa frota atenda a essa população. E a Endurbe ela vem nesse sentido, a gente que determina as rotas dos ônibus, os itinerários, os horários, a política de bilhetagem, os intervalos que os motoristas têm para descanso, isso tudo a Endurbe que faz. Instalação de ponto de ônibus. Só que isso aí tudo, como é um contrato entre prefeitura municipal e um setor empresarial, ele tem um custo. E esse custo hoje ele é quase que exclusivamente arcado pela tarifa. Salvo os poucos subsídios que a gente tem públicos, de fato, né, que hoje é o que está sendo aplicado para o estudante, no caso 50%, que ele não chega a 10% do custo total do sistema. Então a gente tem um orçamento, a famosa e tão debatida planilha JPOT, que é uma planilha que já é considerada por diversos técnicos, ela já é um tanto quanto obsoleta, desde década de 90, que ela não tem nenhuma atualização pelo governo federal. E é como se fosse um orçamento de obra. Então a gente põe todos os custos desse sistema, quanto custa o preço do óleo diesel, quanto custa a mão de obra do motorista, e isso aí vai gerar um valor final mensal desse contrato. Esse valor, o que ele é feito? Ele é rateado pelo total de passageiros. Então a gente vê uma lógica aí que é um tanto quanto difícil de ser trabalhada. Se a gente diminui o número de passageiros, por conta agora do incentivo ao automóvel, hoje você tem redução de IPI para automóvel, redução de IPI para compra de motocicleta, você reduz o número de passageiros, o preço tende a aumentar, que é uma lógica que deveria ser combatida, né? Só que a gente fica até um tanto quanto de mãos atadas para combater isso por conta de políticas externas que fogem um pouco ao nosso domínio. Bom, professor, a gente também vê algumas reclamações em relação à falta de terminal, a falta dos ônibus aos domingos. Como é que você vê o planejamento especificamente aqui em Bauru, né? Esse problema é nacional, mas em Bauru, né, a prefeitura, os políticos aqui, como é que você vê o empenho deles em relação a isso? Eu acho que tem duas questões que complementam as falas aqui pertinentes, né? Primeiro, essa lógica, vamos dizer assim, produtivista, né, e lucrativa, ela é verdadeira dentro dessa, e ela não se coaduna com esses novos modelos, esses novos paradigmas que nós temos que enfrentar, né, porque na verdade essa modelagem ela é toda realmente focada no lucro que essas empresas vão ter, numa certa racionalidade, mas que não é uma racionalidade dos passageiros, do tempo que ele gasta, da maneira como gasta, de uma visão cultural, de aproveitamento dos ambientes de lazer. Não, é uma lógica de tirar de casa, levar para o trabalho o mais rápido possível, com o menor tempo possível, com maior lucratividade para as empresas e uma tal eficiência que está colocada aí. Eu acho que isso nós temos que combater um pouco isso, porque senão as pessoas não estão indo para a cultura, não estão indo para o lazer, não estão indo para os ambientes e sim focado numa visão unidirecional. A outra é a segregação urbana. Aquela ideia de você fazer trabalho e moradia próximo não é o que o Bauru tem seguido tradicionalmente. Por exemplo, a questão dos condomínios fechados. Né? A hora que você estende esses condomínios, parece que você está separando duas classes sociais, mas na verdade lá dentro tem o trabalhador braçal, tem a pessoa do jardineiro, tem o segurança, tem as empregadas domésticas, tem todo um conjunto que precisa do transporte. Só que esse custo está indo para o custeio de todo mundo, a divisão desse custeio está indo para todo mundo,
E pior, né? O tempo que as pessoas estão demorando para sair de um lado e ir para o outro é muito maior, porque a questão não é só econômica, Sandra, mas é a questão do valor imaterial que está dentro desse tempo que você desloca, que poderia estar sendo dedicado para educar o filho, para ir para as artes, ir para a cultura, ir para o lazer, né? Minimamente para qualificar a vida das pessoas. Bom, obrigado, professor. Bom, gostaria de me despedir agora da Sandra. Muito obrigado, Sandra, pelo tempo que você dedicou ao nosso programa aqui. E encerrar esse bloco aqui, né? E pedir para você continue aí, que no próximo bloco a gente vai conversar sobre um outro tipo de transporte, que é o transporte alternativo, especificamente as bicicletas. Então, por favor, continue aí. Até daqui a pouco. Estamos de volta aqui com mais um bloco do programa Cala Mocada. Está abordando agora as questões dos transportes alternativos. E para conversar sobre esse tema, tem mais um convidado aqui no estúdio com a gente, que é o Thiago Gaeta. Ele é membro da nossa equipe e participou das gravações externas. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, muito obrigado aí pela presença, estou muito feliz. Então, foi muito bom fazer as duas matérias documentais, assim, tanto a do ônibus quanto a da bicicleta. A do ônibus a gente sentiu bastante assim, o contato com a população, a gente viu como há mesmo uma demanda assim, por melhorias no transporte, para que elas consigam se locomover com mais facilidade, com um preço mais acessível. A gente viu mesmo o que precisa ser melhorado, eu acho que ficou bem exposto assim, de como que está funcionando hoje, do que pode ser melhorado. Eu acho que a conversa aqui no bloco anterior foi muito boa para isso. E agora também a gente fez uma matéria da bicicleta, que ela vai ser exibida, e para a gente entender, e a gente conversou com muitas pessoas como é que é o transporte para quem escolhe usar a bicicleta aqui na cidade de Bauru, né, para os ciclistas. E a gente vê que realmente não tem muitas condições, assim, não tem ciclovia, ciclofaixa, quando funciona somente no domingo. E foi muito interessante, assim, e eu acho que vai agregar muita coisa nessa discussão, assim, a respeito da mobilidade. Bom, então a gente já acompanhou a matéria dos ônibus, vamos agora acompanhar a matéria da bicicleta para enriquecer nossa discussão aqui. Então pode soltar aí. Com a bicicleta sempre foi muito boa, sempre gostei muito, desde pequena, gosto muito da bike, uso todos os dias. Só não faço trilha porque a minha bicicleta não aguenta, se ela aguentasse eu faria, mas por enquanto não cheguei nesse patamar, ainda vou chegar. Uso a bike aí pro dia a dia, né, para lazer, uso para meus filhos também. Só que o trânsito de Bauru aí é horrível, né, cara? É meio complicado, os caras fecham mesmo. E uso a bike para lazer, né? Eu pedalo pelo menos 2 vezes por semana, e sábado e domingo. Só faço trilha, porque na cidade é difícil pedalar, né? A gente tem a ciclovia, mas o pessoal ainda não respeita tanto, né, a bike. Na verdade, eu estou na bike há mais ou menos uns 8 anos. Jogar futebol e com o tempo vai desgastando, né, joelho. Eu uso a bike todo dia para vir trabalhar. Eu uso até um pedaço da ciclofaixa da Comendador, mas na hora que acaba a subida eu já entro no Estoril ali para evitar o movimento, né, de carro. Mesmo não tendo ciclofaixa, eu prefiro vir por dentro do bairro, porque é mais seguro. Não tem muito carro. E outra, a ciclofaixa da Comendador, apesar de ser uma das únicas que funcionam em Bauru 24 horas, ela é muito fina, né? Muito estreita. E o movimento lá é bem intenso de caminhão, ônibus, carro. A hora de rush lá é bem perigoso.
Aí, menino, tudo bom, Juninho? Joia? Você volta de uma trilha, você parece que tá no céu. A mulher pode falar o que quiser pra você, você não sai da boa, né? Aí você vai, deita, um banho, deita, descansa, dorme que nem um anjo, né? Mas trabalho mesmo com ela, porque não tenho custo nenhum. Acho que aí eu não tem um impacto ambiental melhor do que você ficar poluindo tudo com o carro. Só que em contrapartida tem os outros carros que não respeitam muito, né? O pessoal não tem uma consciência muito boa em relação a isso. Então, praticamente você não é visto de bicicleta, né? E assim, eu acho que em Bauru e no Brasil falta muito ainda para você se sentir seguro em usar a bike como meio de transporte. Eu acho que a bike no Brasil ainda é muito mais para lazer, para quem pratica o esporte, do que para usar como meio de transporte. A bike eles acham que não é um meio de transporte, né? Principalmente tem bastante cara que fala que a bike tem que andar em cima da calçada, não no asfalto, né? E um pouco mais de respeito, né? Que nem você pega aqui mesmo, a gente tem uma ciclofaixa aí que fica 24 horas aí, como é um estacionamento, seria uma cicloestacionamento, não uma ciclofaixa. Aqui é uma ciclofaixa, por exemplo, que poderia ser bem melhor utilizada, né? Ela está num ponto ótimo da cidade, agora no horário de verão você vai ver aí que todo mundo vem caminhar. Além de caminhar, o pessoal poderia usar para pedalar também, mas não tem nem como, porque ela está sempre cheia de carro. Pena que Bauru, embora o nosso prefeito é do verde, gosta de pedalar e tal, o lobby, vamos dizer assim, dos comerciantes, impede que transforme a Getúlio e o entorno do aeroporto numa ciclovia permanente, né? E daria para conciliar. Que, por exemplo, esse negócio de ciclovias funcionar melhor em questão dos horários, né? Porque, por exemplo, agora tá todo mundo parado aqui na ciclovia, então eu que saio eu tenho que ir cortando por carro, porque eu acho que o horário que eles colocam para funcionar essa ciclovia não condiz muito com quem usa mesmo, né? Porque eles colocam das 7 ao meio-dia de domingo. As pessoas vêm aqui, eu vejo muita gente chegar agora, vocês podem ver. O cara chega de carro, ele estaciona o carro na ciclovia e vai caminhar. Por exemplo, no Paraná, eu sempre vou para lá, levo a bike. Você vai pedalar em Londrina, nossa, Londrina dá show. Você anda a cidade inteira, você praticamente tem ciclofaixa ou ciclovia. Cascavel também, muito legal. Como eu falei, o IPI aumenta, agora vai aumentar de novo, se eu não me engano. Então o preço da bike sobe. O imposto de bike no Brasil, em média, é 72%. Então uma bike de R$1.000, por exemplo, R$720 é imposto. Enquanto que na Colômbia é zero. Então, acho que o governo poderia fazer algumas coisas, né? Algumas ideias para mudar isso e incentivar realmente. Né? Aqui o que precisa é as autoridades peitar os comerciantes. Porque eles têm medo, porque vai tirar o estacionamento do carro. E eu acho que a prefeitura não tem que dar lugar para você estacionar o carro, você tem que dar a rua para fluxo de veículos. Eu acho que a prefeitura poderia brigar um pouco aí para pelo menos, já que 24 horas seria difícil, porque o pessoal do comércio não vai gostar muito de tirar os estacionamentos, pelo menos nesse horário assim, tipo das 6 às 9, que é o horário que o pessoal já saiu do trabalho, vem caminhar na Getúlio. Quem quiser vir pedalar também poderia, né? Aqui na região não tem nem ciclovia nem lugar para você deixar a bike. Agora, o risco de pedalar aqui no centro é terrível, na Duque, na Rodrigues Alves e nos horários de pico, tipo assim, 18 horas. Nossa senhora, você passa um apuro danado. Por exemplo, os caras, para incentivar o uso de carro, consumo, compra de carro, eles diminuem o IPI, reduz o IPI. A bike esse ano teve 15% de aumento de IPI. As empresas incentivarem o pessoal a ir trabalhar de bike, ter um vestiário adequado, ter um lugar para condicionar o equipamento legal, aí sim dá para estimular bastante. Ah, cara, tem bastante gente que usa, né, diariamente. Tem bastante gente que usa, mesmo não estando preparada. Mas eu acho que dar para melhorar bastante aí ainda, né? Então a dica é essa, eu acho que você pode usar a bike como meio de transporte, só que você tem que se adaptar à cidade que você mora. Evitar os lugares mais movimentados,
procurar pegar paralelas às avenidas e quando tiver a ciclovia, usar a ciclovia. Mas acho que aos poucos o pessoal vai acostumando mais com a ideia de que tem gente que usa mesmo para meio de transporte, como é o meu caso. Bom, agora depois de ver essa reportagem, queria perguntar para o Thiago agora, você que usa a bicicleta regularmente, quais são os benefícios que você enxerga na bicicleta? Como meio de transporte público, como saúde? Então, eu acho que é um transporte que ele é barato, né? Barato tanto para quem está usando ele, como ele é barato ecologicamente também, né? Ele não polui tanto e ele também desafoga o trânsito. Então, eu acho que é uma solução muito viável para quem vai se locomover a pequenas distâncias, para cidades que são mais planas, ou até mesmo para quem quer se exercitar mesmo. E eu acho que é uma solução que ela deve ser investida e deve ser incentivada para que as pessoas utilizem cada vez mais. Assim, eu acho que é uma maneira de você estar fazendo uma atividade física ao mesmo tempo que você está se locomovendo pela cidade. Entendi. Bom, agora vamos acompanhar um pouquinho ali do trabalho da artista, do desenho dela. E queria perguntar também para você, como é que você está enxergando toda essa discussão? Você usa a bicicleta, usa o ônibus, como é que é para você? Então, até um pouco do que eu fiz hoje reflete o que eu vivo, assim, que eu sou pedestre, né, então ando bastante na cidade e percebo, e tenho muita dificuldade, assim, mesmo de calçada, às vezes, nessas grandes vias da cidade, não tem uma calçada para você andar tranquilamente, sabe? Então, eu fiz essa arte meio pensando nessa questão de priorizar muito o carro, assim, em detrimento de outros tipos de transporte. Eu sinto bastante dificuldade nessa parte, assim. Entendi. Bom, então encerramos mais esse bloco, né? E o próximo bloco vamos chamar novamente nossos convidados para aprofundar mais esse tema da bicicleta como transporte alternativo e mobilidade urbana também na cidade de Bauru. Fique com a gente, conto com a sua presença no próximo bloco, hein? Olha lá! Voltamos! Você continua aí, hein? Estou de olho em você, não vai sair daí. Bom, e agora eu gostaria de conversar com o professor João, né? A gente vê cada vez mais o governo... Professor... Scheide, desculpa. A gente vê cada vez mais o governo incentivando a compra de carros, né? Diminuindo imposto. O imposto da bicicleta também continua muito alto. Como que você vê o papel da bicicleta na mobilidade urbana? Eu participo de um movimento de planejamento que se chama Cidades Saudáveis. E o conceito diz tudo, né? É uma busca de você pensar qualquer solução urbanística que gere mais saúde do que as concepções que a gente tem. Então, neste caso, isso é um fator de decisão mesmo. Quer dizer, se você pode favorecer um tipo de transporte como a bicicleta, né, que certamente gera mais condicionamento físico, gera saúde, despolui o ar, né? Você tem essa visão de cidade melhor aprendida por quem está participando, então é nesse sentido que a gente deveria estar caminhando. Então, todas as possibilidades alternativas da bicicleta, né, mesmo do VLT, ou andar a pé, né, implica nessa visão de cidade saudável você mudar o paradigma, aumentar a largura das calçadas, ao invés de aumentar as faixas de rolamento para o automóvel, criar as condições de ciclofaixas ou ciclovias adequadas, né, arborizar melhor esses ambientes para que as pessoas também possam andar a pé, mas protegidas de sol. Né, então, é um conjunto de ações que tem como princípio qualificar a vida das pessoas, melhorar a saúde, melhorar não só física, mas mental, e aquilo que a gente já tinha tratado, quer dizer, aproximar as relações de funções urbanas para que as pessoas tenham mais tempo para viver a cidade de fato, do que simplesmente se deslocar pela cidade como acontece hoje. Sim. Bom, João, você como representante da Endurbe aqui, qual que é a visão dela sobre as ciclofaixas, né, e também em relação à segurança dos ciclistas? Como é que a empresa vê isso? A Endurbe é totalmente favorável também a incentivar o transporte por meios alternativos. Eu, inclusive, acho que antes da matéria conversei com vocês que eu também sou ciclista muito ativo, faço parte de vários grupos de pedalada e sempre que eu posso eu vou trabalhar de bicicleta.
Só que uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado é que assim, é uma coisa quase que cultural que está enraizada no brasileiro. A gente simplesmente incentivar a bicicleta do ponto de vista de você ir lá implantar uma ciclofaixa, implantar uma ciclovia, você às vezes acaba gerando mais risco para o ciclista do que você colaborando com a segurança dele. Sempre que você faz, que você segrega, você está criando um conflito. Você está retirando um conflito, mas você está criando outro. O cara do automóvel, ele vai começar a entender que o ciclista ele só pode andar na ciclofaixa, enquanto que não. Que a rua é de todo mundo, né? A rua ela foi feita para o carro, ela foi feita para o pedestre, ela foi feita para o ciclista. Então, todas as campanhas elas têm que sempre vir no intuito de você educar com que a bicicleta, o pedestre e o automóvel compartilhem o espaço que eles já têm construído para eles, né? Tem muitas cidades que tiveram experiências de implantar ciclovias. E aí quando o ciclista, nem todo momento você vai ter uma ciclovia para tá pedalando, em alguns momentos você vai ter que compartilhar. E acontece o que? O motorista ele tende a ser mais agressivo com o ciclista quando o ciclista está fora da ciclovia, enquanto que ele deveria na realidade estar compartilhando aquele espaço que são dos dois, né? Mas sempre que a gente pode, a gente faz campanha, foram implantadas mais ciclofaixas esse ano, ciclovia a gente não tem esse aparato para realizar, são outros setores da prefeitura que fazem a construção, de fato, mas todo esse incentivo a gente trabalha em cima dele. Bom, professor, e qual que é o papel dos órgãos públicos, né, da prefeitura, em educar mesmo os motoristas, educar os ciclistas? Como é que você vê isso? Eu acho que é uma função que deveria estar na base de todo o processo das funções públicas, né? Hoje eu estou na presidência do Conselho do Município de Bauru, onde nós estamos iniciando um trabalho de debater essa cidade, em todos os sentidos. E acho que a população, né, tem que cobrar, tem que criar os movimentos, tem que participar dessa discussão, tem que ter controle sobre o poder público. Em outro sentido, o poder público, em todas as instâncias, deveria abrir o espaço para a participação popular, para um debate mais aberto, franco. Hoje é obrigatório por lei, inclusive, pelo Estatuto da Cidade, de que qualquer projeto de planejamento urbano, em qualquer área, ele tem que ter a participação das pessoas, dos movimentos organizados, como dos ciclistas, né? O debate sobre todos esses temas, inclusive sobre o risco de improbidade administrativa. É que as pessoas não sabem também o direito que têm, né? No sentido de saber que deveria estar participando mais, né? Para poder estabelecer uma relação mais direta com o poder público, contribuindo para o poder público tendo também essas instâncias de auscultar melhor a população, as suas necessidades, os seus anseios, né? E, por outro lado, a população saber que ela pode intervir e controlar o poder público. Entendi. Obrigado. E agora, Thiago, perguntar para você quais foram as principais demandas que você ouviu do ciclista, né? Quais foram os principais pontos que eles tocaram, as principais reclamações deles? Eu acho que a principal reclamação mesmo assim, a respeito da mobilidade pela bicicleta é quanto à segurança. Tanto a segurança de você deixar a bicicleta em algum lugar, você não tem muitas vezes onde parar a bicicleta, onde deixar ela estacionada. Pela maior parte da cidade a cidade não é preparada para isso, como também pelas próprias ruas. Tem avenidas que muitos disseram que nunca chegariam a andar porque são muito perigosas, como a Rodrigues Alves, a Duque de Caxias, que são avenidas que realmente não permitiriam ali um espaço para um ciclista. E eu acho que é uma questão muito interessante a gente refletir sobre a ciclofaixa, como o João pontuou, e também como é que a gente influenciaria também essa cultura para sanar esses problemas, né? Essa cultura que é muito toda voltada para o carro, é toda voltada isso do IPI ser reduzido para o carro, mas para a bicicleta não é. Então a gente tem realmente não tem um incentivo, né, do meio de transporte pela bicicleta. Então essa é a principal demanda assim das pessoas, assim, que também que as empresas que muitos trabalham eles não usam a bicicleta porque às vezes teriam que tomar banho, teriam que trocar de roupa, e às vezes a empresa ou o lugar de trabalho não comporta isso, eles não teriam como tá indo trabalhar de bicicleta também. Então eu acho que muitas coisas precisam mudar, assim, realmente um paradigma. Entendi. Aqui realmente em Bauru tem muita subida, né? Não é nem um pouco plana a cidade, muito quente também, né? Então, se você for se locomover para trabalhar, você teria que ter um lugar para tomar banho, para se preparar, né? Tudo isso impede, às vezes, as pessoas de pegar a bicicleta como realmente um meio de transporte, né? Sim.
Bom, e agora eu queria comentar com o professor, quando a gente fala em bicicleta nesse tema, um dos principais fatos que aconteceu nos últimos tempos foi o prefeito Haddad em São Paulo, né, que até 2015 disse que vai colocar 400 quilômetros de ciclovia na cidade de São Paulo. Numa cidade como São Paulo, quais são as consequências disso? Você vê a cidade pronta para receber esse tipo de política? Na verdade, aquilo que eu falei lá atrás, o planejamento das nossas cidades não foram concebidos com essa visão dos transportes alternativos, né? Se a gente pensar um pouquinho, o próprio mito que nós temos de cidade moderna, que é Brasília, né? Ela foi pensada para o automóvel, né? Numa era que todo mundo achava que a solução seria todo trabalhador, por mais pobre que fosse, ter condições de ter um automóvel. Infelizmente, as políticas públicas de lá para cá não alteraram, né? Você vê situações não só relacionadas à bicicleta ou essa necessidade, mas você vê a destruição da malha ferroviária, do transporte ferroviário, né? De passageiros, né? Pelo país afora. Nós temos uma cidade que tem, por exemplo, ao longo, atravessando a cidade, né? Um Y dentro da cidade, com a possibilidade de ter não só a ciclovia, né? Eu acho que aquele equilíbrio poderia... E, aliás, as pessoas já utilizam, né? Nós tivemos outro dia fazendo. As pessoas utilizam a beira da ferrovia para pé e para ciclovia de uma maneira totalmente informal e acho que até com muita segurança até, né? Mas que, assim, poderia ser melhorado, incentivado. Então, eu acho que as nossas cidades não foram concebidas para isso. Então você tem que ir adequando, tem que ir avançando. Eu acho que é um avanço extraordinário em São Paulo, que tem um mito aí da cidade capitalista e com problemas, estarem avançando, ligando os parques urbanos, tentando buscar possibilidade que pelo menos para o lazer, para o final de semana, as integrações de espaços de cultura, lazer, etc., podendo ter esse avanço. Agora tem um projeto que, não sei se nas últimas semanas já foi viabilizado, mas existe uma licitação que São Paulo está por fazer, não sei se o João conhece isso, de bicicletas públicas, que serão disponibilizadas, são milhares e milhares de bicicletas que está se buscando fazer locais que as pessoas podem pegar as bicicletas gratuitamente, né, e ir para o trabalho, ir para esses lugares. O que eu acho que são desafios que passa por isso que o João falou, da insegurança que pode gerar no primeiro momento, mas que tem que se enfrentar e tem que buscar incentivar. Bom, obrigado, professor. E agora eu gostaria de me despedir aqui do Thiago. Muito obrigado por nos acompanhar aqui e também pelo seu trabalho nas matérias ali. Bom, e terminamos agora o nosso quinto bloco, penúltimo bloco. Vamos agora depois para o sexto e último bloco. E muito obrigado por continuar com a gente e continue aí, né? Mande seus comentários, suas perguntas no nosso site, facwebtv.com.br/estúdio e conto com a sua presença agora para o último bloco, hein? Olha lá, estou de olho em você. E aí, agora é o nosso sexto e último bloco. Infelizmente, né? Também tô triste, sei que você também tá. Ou não? Quer que acaba? Se quiser, é só desligar o computador, pô. Não fica aí. Mas quem gostou e quer continuar, vamos agora pedir a palavrinha, né? As considerações finais do João aqui. Por favor, João. Bom, agradeço a oportunidade de estar aí com vocês. Parabéns pelo programa. Só vem a ajudar tanto o poder público, no sentido de poder expor aquilo que a gente trabalha todo dia, que é tão dificultoso, a gente vê a valorização do trabalho, e também o cidadão, de estar cada vez mais informado sobre a cidade que ele reside, os problemas que ele sabe que ele tem, que ele enfrenta todo dia, e as dificuldades que a gente tem para poder resolver isso tudo. Assim, é difícil quando a gente sai dessa escala do 1 para 1, a escala do cidadão, né, da calçada do seu bairro, da rua que você mora, e você passa a administrar uma cidade. Você começa a ver tudo lá de cima e tentar resolver 1001 problemas e começar a ver o quanto que esse desafio que tem que ser topado e tem que ser levado adiante. Obrigado. Obrigado, João. E agora também uma palavrinha do professor. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? Como eu disse na entrada, eu me sinto em casa, né? Todos vocês aqui, essa produção maravilhosa, o apresentador, né? Cheio de graça.
Isso é muito bom, né? Nós estamos numa escola pública que está criando formas de fazer jornalismo, de fazer arquitetura, de fazer planejamento. Quero saudar aqui o João, que hoje tem esse desafio tão grande na direção de um órgão lá da Endurbe, mas que é unespiano também, né? Foi aluno aqui da Unesp, graduação de arquitetura, e que faz mestrado, né, na área também, ligado ao tema dele. Então, a Unesp representada, importante, né, com vocês, né, a gente que está aí há muito tempo nessa jornada como professor, pesquisador, o João que está aí também como pesquisador e ajudando a resolver o problema. O Conselho Municipal está aberto lá para receber as pessoas que queiram participar dos debates que a gente está fazendo no Fórum de Planejamento Participativo, né? Então, parabéns à produção, ao programa de vocês, e que ele se torne mais amplamente público. Eu acho que os temas aqui foram leves, mas foram muito pontuais e conceitualmente muito bacanas. Vale a pena. Bom, obrigado, professor. Parabéns. Bom, eu disse anteriormente, se você não está gostando, para desligar, né? Mas, obviamente, estava brincando, né, galera? Vamos continuar aí, apoiar a gente. E queria agora comentar agora com a nossa artista aqui, que está ilustrando o nosso estúdio, para explicar um pouquinho como é que foi, o que você fez aí, o trabalho final já está pronto, né? O que você resolveu fazer, como que foi? Eu fiz um cartoon, né? Meio que representando a ideia que eu tinha falado anteriormente, né? De que a cidade prioriza muitas vezes o transporte por meio de carro. E eu queria parabenizar a discussão, né? Que foi bem importante, acho que é uma pauta super atual, assim. Acho que planejamento urbano nunca foi tão discutido como hoje na mídia e mesmo nos conselhos de habitação. Acho que é um tema que está sendo tem que ser bem mais explorado, assim, inclusive. Aí espero que tenham gostado aí do que eu fiz. Ficou bem legal. É que ali é o João, né? Pode ser também. Qualquer um, né? Sim, qualquer um. O que está na balança, né? Sim. Os carros. É que não pode esquecer o elemento humano, né? Tipo, tem carros, ônibus, mas existe a pessoa que tá... Obrigada. Que tá ali com problema. E também lembrar mais uma vez o seu blog, né? Para quem quiser conhecer mais o seu trabalho. Como é que é o endereço? Eu tenho um blog que chama salsichaemconserva.wordpress.com. Aí quem quiser dar uma olhada no que eu faço bastante tirinha, tem uma pitada de humor, de política, enfim. Acho que para quem se interessa por essa parte. Bom, obrigado então pelo seu tempo também aqui. E agora, né, eu gostaria também de agradecer a audiência, as pessoas que nos assistiram. Muito obrigado a todos que participaram das matérias, a equipe toda, né? Foi bem trabalhoso fazer o programa, mas também foi bem divertido. Espero que todos tenham gostado e espero também que tenham mais episódios, mais programas, porque eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado também. E é isso daí. Me despeço de vocês. Agora pode desligar de verdade, hein? Não vai deixar ligado aí, gastando energia. Beijão pra vocês. Thank you.